interessante isso que você falou, do normal, né? De não ser normal. Geralmente, a criança, quando ela apresenta já o transtorno, né? Ninguém vê essa criança inicialmente, né? Eu posso dizer, porque eu trabalho na área, nem os professores conseguem perceber que essa criança tem o transtorno, que ela tem TDAH. O máximo que se percebe é que ou é uma criança muito inquieta, como a Cíntia falou, que senta no fundão, faz bagunça, mas você passa determinada atividade, ela faz tudo, sem te perguntar, né? Ou então é uma criança que parece que não está ali. Ela está de corpo presente, mas a mente só Deus sabe onde está, né? Porque também tem a questão da hiperatividade mental, né? E geralmente isso acontece muito com as mulheres, com as meninas, né? Mas tudo por uma questão também social. As meninas têm muito aquela questão da você tem que ser quietinha, tem que ficar quietinha. A educação, né? A forma como os pais e professores educam as crianças, as meninas principalmente, dessa coisa mais polida, mais quieta, né? Mas a hiperatividade mental da menina é algo impressionante. Então, o que acontece? Ela não vai subir nas cadeiras, ela não vai fazer bagunça, mas a mente dela não vai parar, né? E aí, a mente não para e a mente está lá na Via Láctea. E aí, naquele momento ali, percebe-se uma menina desligada, mas não percebe-se por que dessa menina ser desligada. O máximo que as pessoas vão pensar ali é o quê? Ela não quer, ela não gosta, né? Não tem é desinteressada, nunca mostra interesse, nunca quer, né? E aí, no primeiro momento, ninguém percebe que tem um transtorno ali. Tá? Principalmente logo no início das séries iniciais, primeiro, segundo ano, terceiro ano. Só que aí, essa menina, vamos dar exemplo, né? A menina ou um menino que tem a TDAH, ele vai fazer o primeiro ano com muita dificuldade, né? E geralmente o primeiro ano é a fase da alfabetização em si. Muitos vão aprender a ler lá para o terceiro ano, outros até aprendem a ler ainda no primeiro ano, mas têm extrema dificuldade com raciocínio lógico, com matemática, né? E aí a mãe dessa criança, a professora, já começa a olhar essa criança como não normal. Não, ela não aprende como as outras. Não, ela não faz como as outras. Ah, mas essa menina ou esse menino é fissurado em matemática, mas não gosta de português, né? Então, é muito engraçado essa questão do TDAH, né? Porque fala de déficit de atenção, mas na verdade a pessoa que tem o transtorno, ela tem déficit de atenção naquilo que não é o hiperfoco dela, porque quando é o hiperfoco, tem atenção total, né? Que foi o que a Cíntia falou. Então, assim, as pessoas começam a perceber que essa criança não é normal. Tem alguma coisa esquisita com essa criança. Mas até chegar de fato a falar assim, não, leva num neurologista para investigar o que é, né? Para ver o histórico de como essa mãe levou essa gestação dessa criança. Porque como é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Isso pode ser no ventre da mãe, isso pode ser no nascimento. Então, assim, até chegar nesse ponto, a criança já sofreu muito. Né? Ela já passou por bons pedaços ali, como não a criança anormal, né? A criança que não aprende, ou a criança que é muito quieta, tem boca, mas não fala. Né? Ela vai recebendo vários rótulos até que se chegue de fato, ou não, às vezes nem chega a esse diagnóstico. Interessante. Fala, Cíntia. Não, eu ia costurar o que ela está falando, porque Dayana é ótima para falar de crianças, que ela trabalha com a criança, né? E que ela é pedagoga, não é, Dayana? Sim. Eu vou pegar, vou aproveitar que ela falou das crianças e vou falar dos adultos e suas crianças internas, né? Quando eles chegam após essa fase que a Dayana descreveu, sem diagnóstico, rejeitado, esquecido, né? E vem para a psicanálise, a grande reclamação desses adultos ainda inconscientes, eles não sabem ainda o que eles têm, né? Vão passar pelo processo investigativo da psicanálise
E é quase que unânime, pelo menos para mim aqui, as pessoas elas chegam com uma reclamação de pais muito rígidos, mãe perfeccionista, eles eram incompreensíveis. Ai, olha, minha mãe, ela dizia para mim sem muita explicação, você vai fazer isso e acabou. E o meu pai dizia, é não e pronto, é não e é não, né? E sentindo aquele vazio e tudo mais. Então, é claro que a gente vai, como é um processo investigativo, a gente vai pensar em diversas coisas, mas ao longo, né, das sessões, a gente começa a perceber aquele TDAH na infância que não estava sendo percebido pelos pais. E aí a gente começa a fazer uma pergunta ou outra e a gente começa a chegar nessa suspeita, porque eu vou perguntando, né? Bem, você é um tanto desastrado, como era no colégio. Então, a gente muda um pouco do rumo da investigação e é fatal. A gente chega lá e aquela pessoa fala assim: ai, meu Deus, sou eu mesmo. Eu não entendia, eu era desastrado, eu quebrava as coisas, eu não terminava as coisas, eu não concluía minhas tarefas, eu não parava quieto, a minha professora brigava comigo desse jeito, os meus vizinhos faziam de tal forma, e aí a história é muito repetida. E a gente encontra ali um TDAH sem diagnóstico, gera muito sofrimento. Claro que aí a gente começa a trabalhar, né, a questão para a gente ressignificar tudo, fazer aquela pessoa, de repente, compreender aqueles pais que deram o que tinham. Não sei se eu estou indo muito longe, gente. Estou indo muito longe? Ainda não, continue. Eu estou aqui anotando algumas coisinhas para poder pontuar aqui para vocês. Já falei que eu estou aqui para, né, fazer o contraponto. Eu já tive respostas de filha perdoar a mãe pela rigidez, porque a mãe ela não conseguia compreender o que ela tinha, mas a mãe tinha aquele desejo de que a filha cumprisse essa normalidade, né, essa coisa, prestasse contas aí com boas notas, com tudo mais. É o desejo da mãe de ter aquele filho normal, né? Então, a mãe sem ferramentas, sem diagnóstico, sem saber o que está acontecendo, ela luta e ela faz do jeito que dá, né? Assim, então, não podemos desconsiderar aí que tem, às vezes, muito amor envolvido, mas falta de sabedoria. Então, filhos perdoando pais, e assim, já presenciei algumas vezes e é realmente maravilhoso para mim. Essa é a melhor parte.